Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra de hoje que eu vou deixar está no livro de Evangelho de João 4, verso 1. Essa palavra é uma palavra assim, muito interessante, que nos faz a mover, a pensar. E eu gostaria de deixar aqui alguns versículos. A palavra fala assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizando mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: ó Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo a água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: ó Senhor, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus diz: quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu ela, a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu. Mando sim você de fato seu. Marido, sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas você, judeus, diz que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que
adora, mas sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adoram. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Aqui a palavra fala que essa mulher estava chegando ali no poço de Samaria para tirar água, e ela escolhia um horário estratégico para tirar essa água, que era o horário de meio-dia. E esse dia que ela chega ali para tirar água, ela teve uma surpresa, porque ela encontrou esse homem sentado ali perto do poço, e esse homem pede ela água, e a palavra fala que Jesus era necessário que ele passasse por Samaria. Então eu acredito que não foi por acaso. Jesus já sabia o que ia acontecer ali, e ele já tinha um propósito de passar por ali para encontrar essa mulher samaritana. E a palavra fala que essa mulher era uma mulher que ia no horário de meio-dia porque sentia vergonha de ir junto no horário que as outras pessoas iam tirar água ali no poço, porque ela se sentia uma pecadora, envergonhada com seus pecados, e ela ia ali sozinha no horário de meio-dia, porque era o horário que nem ninguém ia lá tirar água. E esse dia ela sentiu, esse dia que ela chegou ali, ela não estava sozinha. Jesus estava ali sentado e teve esse diálogo com ela, pedindo ela água, e ela falou: como eu lhe darei água, pois ela era samaritana e o samaritano não dava com os judeus. E Jesus falou com ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria da água da vida. E muitas vezes nós estamos precisando dessa água que Jesus ofereceu ela, porque muitas vezes nós estamos abatidos, estamos sem querer fazer os nossos deveres que devemos fazer, a oração, o jejum, buscar a Deus, e nós não estamos querendo fazer porque está abatido, está derrotado, está perdendo as guerras. Mas por que tudo isso? Porque nós não estamos indo na fonte certa tirar essa água que Jesus tem para todos nós. E a palavra fala que essa mulher, com esse diálogo que teve com Jesus, ela acaba tendo um grande encontro, e a emoção de ter encontrado ali Jesus, ela reconheceu quem era Jesus e ela se tornou uma discípula de Jesus. Assim como os discípulos estavam na cidade fazendo compra, ela também começou a fazer o mesmo que os discípulos estavam fazendo. E a palavra fala que Jesus mandou ela ir chamar o esposo dela. Ela falava que não tinha marido. E Jesus falou com ela: de fato você não tem, já teve 5, e o que você tem não é seu. E ali ela reconhece que Jesus não é apenas um homem comum, que era um profeta, e Jesus acaba se revelando para ela, falando que era o Messias que deveria de vir. E ela volta, ela vai até a cidade e anuncia a palavra de Deus para aquele povo de Samaria ali, e fala a respeito de Jesus que estava lá no poço de Jacó. E muitas vezes nós temos que, mesmo envergonhado, ir no horário
buscar essa água. Mesmo envergonhado, nós temos que levantar a cabeça e ir buscar essa água, porque lá nós vamos encontrar Jesus. Essa mulher estava envergonhada com seus pecados, com seus erros, e foi buscar água meio-dia, que era o horário que ninguém ia. E nós, qual horário que nós estamos indo buscar a nossa água, que é essa água da vida que Jesus ofereceu para ela? Será que nós estamos deixando as aflições nos abater e escondendo? Ou será que nós também está indo, mesmo nos horários que ninguém está vendo, buscar essa água, abatido, sofrendo? Ou será que nós estamos apenas deitados, dormindo, sem querer ir atrás dessa água? É preciso que nós levantemos a cabeça, independente ali, dependendo do que nós fez, dos nossos erros, das nossas falhas, e pôr de pé e guerrear. Porque quando nós não deixa as aflições nos derrubar, quando nós levanta a cabeça, mesmo quando nós sofreu uma rasteira, caiu, mesmo com vergonha, é necessário que nós volte para os pés de Jesus, pede Ele misericórdia e levanta a cabeça e caminha novamente. E foi isso que essa mulher fez. Ela, envergonhada, ela desceu ante o poço de Jacó no horário de meio-dia para retirar aquela água. E era necessário que Jesus passasse por ali. Então Jesus já sabia. E ele estava ali à espera dela. E ela se tornou uma grande obreira dele, indo ali na cidade anunciar a palavra dele. E moveu a cidade com a notícia que ele estava ali. Então, aquilo que nos envergonha, muitas vezes, não é para nós ficar deitado, envergonhado. Não vou orar, não vou jejuar, não vou fazer o que Deus mandou porque eu estou envergonhado, eu errei, eu pequei, eu falhei. Não, tem que levantar e guerrear. Quando você levanta e você vai mesmo envergonhado orar, pedir Deus misericórdia, pedir Deus para te dar força para continuar batalhando, você está guerreando. Muitas vezes, quando você foi no poço beber água, você baixou a cabeça, ali como aqueles homens de Gideão fez e pegou água na mão para beber. Aqueles foi escolhido porque bebeu água na mão, mas aqueles que enfiou a cabeça na água se distraiu e eles teve que voltar para trás, foi abatido. E muitas vezes nós estamos igual eles, bebendo água, com a cabeça na água, se distraindo, e nós é abatido. Mas não significa que nós não tem esperança, que nós não vai reerguer novamente. Temos que treinar mais para vencer a guerra e ser escolhido. Então vamos guerrear, orar, buscar, e vamos nesse poço buscar essa água da fonte que nunca mais terá sede. Chegará um momento que nós vamos beber e nunca mais vamos ter sede dos prazeres da carne, daquilo que nos derrubou, que nos tirou do propósito do caminho. Então é necessário que Jesus passasse por aquele poço ali de Samaria, em Sicar. E ali aquela mulher pecadora teve um grande encontro com Jesus. Quem sabe nesse dia que você está abatido, que você for pedir misericórdia a Deus, você não tem um grande encontro com Jesus. Nunca mais você precisará chegar diante dele com vergonha. Então fica essa palavra abençoada, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que cada um venha se levantar, se erguer e batalhar, tomar dessa água e guerrear e vencer as aflições dessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe.